Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Angélica Pinheiro e nós vamos dar sequência aqui ao estudo do livro Soltando as Amarras. Nós vamos entrar agora no capítulo A Administração da Compulsão. E ele começa falando uma frasezinha aqui pra gente. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido. W. F. Greenfield. Então, ele começa falando, entendendo o mecanismo da compulsão. Ele vai começar a meio que explicar pra gente como funciona esse mecanismo compulsivo. Então, vou começar aqui. A compulsão nos faz sentir vulneráveis, pois somos compelidos a repetir um ato contrário à nossa vontade. Então, o que ele já começa mostrando aqui pra gente? Que o ato compulsivo, ele geralmente é contra a nossa vontade, porque nenhuma pessoa fala assim, nossa, eu vou me entupir de bolo até não aguentar mais. Geralmente a gente usa isso como uma, entre aspas, desculpa, né? Um alívio, na verdade, uma desculpa inconsciente, um alívio, uma forma de compensação. Então isso geralmente é contra a nossa vontade, a gente não faz isso propositadamente. Agir contra a vontade abala a autoestima de qualquer pessoa. Sentimos-nos fracos e envergonhados. A vergonha é também responsável pela continuidade da compulsão. Então, olha só, a pessoa, quando ela age dessa forma, depois que passa, né, ela olha para trás e ela geralmente ela se arrepende daquilo que aconteceu. Então, assim, e ela sente vergonha, porque fala, poxa, eu não consegui controlar. E aí ele chama atenção aqui dizendo que a vergonha também é responsável pela continuidade disso. Ou seja, quando você sente vergonha por ter feito, aí desencadeia um outro processo aonde você vai disparar uma âncora com o mesmo mecanismo para tentar se livrar da culpa da vergonha. E aí vira um processo sem fim. Negar o problema dá margem a crenças que não refletem a realidade, desencadeando mais solidão. Então, assim, aí já tá naquele círculo vicioso, né? E aí você cria crenças do tipo, nossa, eu não consigo, é impossível para mim emagrecer, eu realmente não vou dar conta de melhorar, eu não vou conseguir. Então, vai criando essas crenças que reforçam ainda mais essa compulsão. Se você acredita que somente os gordos fazem parte do quadro das pessoas compulsivas, está enganado. O problema está no fato de comer contra a vontade e perder o controle da situação. A compulsão é um mecanismo de defesa do corpo. Basicamente, cedemos a ela quando estamos reagindo a um agente estressor. Então aqui já entra onde que a compulsão tem essa ligação com o estresse, né? Então é aquilo, a gente tá num momento que a gente não vê uma possibilidade, e lembrando que o estresse, ele não necessariamente tem que ser algo somente negativo, né? Qualquer situação pode ser um fator estressor. Então a gente, o ser humano, ele tende muito a não conseguir resolver as questões de estresse, né? De forma tranquila. Geralmente cria-se uma compulsão, às vezes alimentar, às vezes de uma outra forma, mas é uma forma de alívio. É interessante a gente pensar nisso, que essa questão, quando se fala de compulsão, seja ela por comida, seja ela... Tudo bem que a gente pode relacionar também com vício, né? Mas vamos supor, uma pessoa que fuma descontroladamente, né? Também é para um alívio, se a gente for verificar isso lá no fundo. Esse cigarro que ela fuma compulsivamente, ele gera um alívio momentâneo, que depois a pessoa pode se arrepender, né? Principalmente a longo prazo, que pode desencadear doenças e tudo. O mesmo também pode acontecer com a alimentação, né? Quantas pessoas também desencadeiam várias doenças por causa dessa compulsão alimentar. Então, isso é algo extremamente importante e muito perigoso, né? Um agente estressor não necessariamente é algo ruim, basta que desencadeie uma mudança na sua vida, que é o que eu acabei de falar, né? Um exemplo aqui simples para vocês entenderem.
Vamos supor, uma pessoa que ela trabalha muito, né? Ela é viciada em trabalho, né? Ela trabalha. De repente ela entra de férias, ela fica 30 dias de férias. Geralmente essas pessoas trabalham muito, elas nem gostam de entrar de férias, porque elas ficam sem ter o que fazer, elas ficam sem lugar, elas ficam totalmente... E isso pode ser um agente estressor. Ela não saber canalizar aquele período em que ela tá ali para descanso dela. Então isso também é um agente estressor. Então observem que um momento que poderia ser prazeroso, que são férias, pode se tornar um agente estressor na vida dessa pessoa. E aí ela desencadear uma compulsão. Comer está ocasionado com prazer e conforto. Esquecemos que a comida existe para nos fornecer energia e não para nos aliviar as emoções. Então isso aqui é muito importante, né? A gente começar a pensar nisso. O alimento, ele nos fornece energia. Ele é necessário para o bom funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos, né? Ele não é um alívio emocional. E muitas vezes essa crença, né, de comida para alívio emocional começa já lá quando a gente é bebezinho, né? Às vezes a gente tá chorando lá, bebê, a mãe pega e fala, toma uma mamadeira aqui. Na casa da avó, né? A gente chega lá, tá triste, tal, a avó, filho, vou fazer alguma coisa para você comer. Então a gente, desde pequeno, a gente é incutido na nossa sociedade, né? A comida como um alívio para alguma coisa. E isso nos cria uma crença que quando nos tornamos adultos, a gente continua usando esse mesmo mecanismo, né? De conforto. Pense nas afirmações. Aqui ele vai fazer 3 afirmações que são bastante interessantes. O dia de hoje foi tão estressante que hoje eu mereço comer X. Eu estou tão aborrecido que eu mereço comer Y. Eu estou tão feliz que eu vou comemorar comendo Z. Então isso aqui são 3 exemplos que ele dá para mostrar como que a gente usa comida como, assim, pra satisfação, né? Tipo, tô feliz, eu vou comemorar comendo. Tô triste, eu vou me aliviar comendo. Passei por uma situação de estresse, eu vou comer. Tudo, se vocês forem parar pra pensar, a gente faz muito isso, né? Muito isso. Quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, não é que é verdade? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu achei super legal essa observação, né, dele. Observe a diferença das afirmações. Eu vou comer um chocolate porque tive um dia estressante. Eu vou comer um chocolate porque eu quero. Então, olha só, de todo jeito você vai comer o chocolate, mas a representação que você faz, a representação mental que você faz toda a diferença. Então, quando você diz, eu vou comer porque eu quero, você quer, você está no controle. Eu vou comer porque eu tive um dia cansativo, porque eu tô infeliz, porque eu tô triste, porque eu tô magoada, porque eu tô chateada. Então, você tá usando a comida como alívio. E é isso que é o perigo, né? Seu comportamento é sustentado por suas crenças, que podem agir a seu favor ou não. Repetir inúmeras vezes o ato de comer um alimento em um dia estressante, em algum momento virará um hábito, e como se fosse ligado o piloto automático. Então, olha só, aí você acostuma, né? Todas as vezes você fala, poxa, hoje eu tô triste, eu vou comer um chocolate. Eu tô triste, vou comer um chocolate. Eu tô triste, vou comer um chocolate. Então, várias vezes, todas as vezes que você se sente triste, você vai lá e fala isso pra você mesmo. Eu vou comer esse chocolate porque eu tô triste. Então, o que que acontece? O seu inconsciente liga comer chocolate à tristeza. E aí, isso vai virar um hábito. Então, todas as vezes que você estiver triste, vai disparar uma âncora dentro de você e você vai falar lá na hora, eu preciso comer um chocolate. Então, é uma âncora. Tristeza igual chocolate. Então, você sempre vai comer um chocolate quando você estiver triste. Aí você vai ter que fazer depois um trabalho todo para desconstruir essa âncora, né? Então, vamos começar a prestar atenção nisso, nos atentar para isso. Você só conseguirá mudar um comportamento quando acreditar que pode e tem o controle e os recursos para tanto. É o que eu falei. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar que você está dentro desse mecanismo e falar, poxa, agora, aí se você não conseguir fazer isso sozinho, você provavelmente vai ter que procurar uma ajuda profissional, né? Aí você vai procurar um coach, um terapeuta, um psicólogo, né? Vai depender aí do que você, do nível, né? Dessa compulsão, do nível do que você estiver passando. Aí você vai ter que procurar um profissional indicado.
As justificativas que criamos para determinados comportamentos podem encobrir o que desejamos mudar. Antes de tudo, é preciso se livrar das justificativas que encobrem a insatisfação e o impedem de atingir os seus objetivos para, em seguida, reprogramar o seu comportamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós passamos por isso. Nos conscientizar, trazer para a consciência, olha, eu ajo assim mesmo. Quando eu tô numa situação assim, eu tendo a agir dessa forma e eu preciso mudar isso não tá legal e tudo. E aí, quando você trouxer isso para sua consciência, aí você vai ter condições de trabalhar, né? Mas primeiro, você tem que estar ciente que você está agindo dessa forma, que isso não é bom para você e que você quer mudar. Aí sim, mudar. Aí aqui agora ele pega um outro subtópico que é bem pequenininho, eu já vou juntar com esse, que é assumindo a responsabilidade por seus atos. Então ele diz o seguinte, em algum momento abra mão do seu livre-arbítrio. Em momento algum, abra mão do seu livre-arbítrio. Ou seja, não abra. Quando decidir agir, assuma a responsabilidade. Olha só, você tá no controle, o livre-arbítrio é seu. Se você decidir, você tá decidindo porque você quer mudar, não porque o outro acha que você tem que mudar. Você tá vendo uma necessidade interna de mudança e você vai promover essa mudança. Sempre você é o autor. O livre-arbítrio é seu. O controle está nas suas mãos. Você é responsável por seus atos. Admiti-lo coloca-o numa posição forte de poder. Você não está mais vulnerável. Dispense as justificativas e desculpas que o impedem de alcançar a sua mudança desejada. Então, o mais importante é isso, é você. Você tá no controle, você fazer, você assumir essa postura, você se decidir. Porque se você não tiver essa postura forte, determinada, muito provável que você não consiga atingir o seu objetivo. Em algum momento no meio do caminho você vai desanimar, vai acontecer alguma coisa e você vai criar desculpas em cima daquilo para não fazer. Então isso é muito importante, certo? Então muito obrigada por ter assistido esse vídeo, tá? Se você gostou, dá like, compartilha se você acha que vai ser útil para alguém. E é isso aí, até a próxima, muito obrigada!